Olá, eu sou Paulo Matos, essa é a aula 2 que você está acompanhando aqui com a gente sobre plataforma de educação à distância. A gente já vai chegar aí rapidinho, onde eu vou mostrar para você o passo a passo, a experiência do usuário de acesso à plataforma. Mas o mais importante aqui que a gente está podendo ter oportunidade de discutir e refletir sobre a importância, né, de uma plataforma para a educação corporativa, para a universidade corporativa dentro, né, de corporações, de empresas, para capacitar colaboradores. Então, nessa segunda aula eu queria perguntar para você, para a gente pensar junto aqui, presencial, EAD ou híbrido? O que é o presencial? É aquela aula com o professor de corpo presente, né? Você aluga uma sala, você faz um auditório, o professor vai até lá, dá aula para um grupo de pessoas, todo mundo tem que estar naquele horário, naquele mesmo momento, no mesmo condição motivacional, né? Para, às vezes, a operação do setor, porque todo mundo tem que assistir aquele treinamento. Então, esse é o modelo presencial. É o modelo, né, tradicional da graduação, da pós-graduação, que já mudou bastante. Inclusive, hoje a gente já tem algumas universidades que se dedicam exclusivamente, né, à pós-graduação online, nem tem sala de aula mais, né? O modelo EAD é aquele modelo onde você tem educação à distância, né? EAD significa educação à distância, ou seja, você poder capacitar as pessoas que estão distantes de você. Então, nesse modelo, é essencial o uso de tecnologia para que você possa levar o professor até o aluno onde ele estiver. Então, a gente usa recursos, né, de videochamada, aulas gravadas, aulas ao vivo, onde os alunos podem assistir essa aula. E o híbrido é um modelo onde a gente vai utilizar tanto a aula presencial quanto a aula EAD, ou seja, você vai ter sim um professor ali presente, né, fisicamente, numa primeira aula, numa aula magna, numa masterclass, numa introdução, para depois então eles darem continuidade ali na aula EAD. Você pode depois, o professor pode ter uma aula presencial também intermediária, pode ter uma outra aula presencial mais no final. Enfim, são modelos que a gente tem que adequar de acordo com a necessidade de cada turma, de cada empresa, tá? Então vamos dar uma passadinha aqui em algumas vantagens e desvantagens de cada um dos modelos, ok? Vamos aqui para o meu quadro. Então vamos lá. Dinâmicas, né? Na aula presencial, a dinâmica ela é muito mais fácil de você fazer. Os alunos estão ali, você pede para dividir em grupo, para organizar, para você ter um líder, ter um redator, você pede para vir na frente para falar, ou seja, a interação ela é muito mais fácil, ela é muito mais funcional, ela é muito mais intensa, né? Já no modelo EAD, você também consegue fazer isso quando você tem aulas ao vivo, porque aí você pode dividir em sala, promove os debates, traz os alunos de volta e eles têm que apresentar uma resposta, uma condição, um exemplo, né, de dinâmica que pode ser feito. Quando a aula é gravada, já fica mais difícil você conseguir, né, ter esses momentos que você provoca todo mundo junto. Mas nada impede que você use um recurso pedagógico de que eles tenham que formar um grupo, tenham que discutir um assunto para apresentar depois, e eles vão fazer da mesma forma. A diferença é que eles não vão estar ao mesmo tempo, eles vão estar, cada grupo vai se reunir no dia e horário melhor para aquele grupo e vão trazer uma resposta, né? Vão solucionar um problema, vão trazer uma iniciativa de inovação, vão rever um processo, um procedimento da sua empresa. Então, a gente também consegue fazer dinâmicas interessantes no modelo EAD. E o híbrido, ele pega um pouco do presencial, um pouco do EAD, então as dinâmicas elas vão ser pensadas de acordo com esse modelo. Se a pessoa está em sala de aula presencial ou se ela está, né, no computador, no celular, assistindo aquela aula, a gente prepara as dinâmicas de acordo com a necessidade, com o meio que a pessoa está assistindo a aula. Quando a gente fala de experiência, eu acredito que tanto o presencial quanto o EAD, eles vão trazer experiências muito bacanas. Só que cada um vai usar recursos diferentes, né? Então ali no presencial, você tem um lanchinho, tem a sala de aula, tem a mesa, tem o material que você pega, que você utiliza. Então tudo isso traz uma impressão positiva, né? A pessoa tá no ambiente ali de aprendizado, traz o foco para aquilo ali, mas nem sempre ela consegue estar perfeitamente engajada, né? Então pode ser que a experiência lá não consiga ser muito boa. Já no modelo EAD, a gente consegue promover uma experiência mais padronizada, né? Porque todo mundo vai ter acesso ao mesmo conteúdo, ao mesmo formato, à mesma fala, em dias, horários diferentes, de acordo com a necessidade e disponibilidade de cada um, né? E no final das contas, a gente consegue, às vezes, uma experiência até melhor no EAD, porque o aluno pode parar a aula, ele pode voltar àquela aula, ele pode assistir duas vezes, coisa que no presencial não dá para você parar o professor, volta o professor, repete a mesma coisa, né? Você tira dúvidas, você troca, mas você não consegue parar aquela aula, voltar. Não dá para você falar assim, professor, hoje eu não estou muito concentrado, o senhor espera aqui 2 horas que eu já volto, ou amanhã o senhor volta aqui para dar aula. Não dá para fazer isso. Então no EAD, o aluno tem essa disponibilidade de falar assim, poxa, hoje eu não estou muito bem concentrado, eu prefiro assistir essa aula amanhã, ou vou assistir mais tarde. Ele pode assistir no ônibus, voltando para casa ali, às vezes o trajeto longo, na hora do almoço, enfim.
o aluno ele vai achar, né, o melhor formato, o melhor horário, onde ele se sente com melhor disponibilidade, melhor possibilidade para poder ter o aprendizado dele, né? Para o aprendizado técnico, tanto presencial quanto o EAD tem suas vantagens. Por exemplo, se você quer ensinar a pessoa a usar um sistema, o EAD é muito melhor, porque a pessoa pode parar o vídeo, ela pode ver o passo a passo, ela pode ver a tela, né? Às vezes no presencial você não consegue ter um computador para cada pessoa, no presencial acaba sendo uma coisa muito teórica, ou está em duplas e trios, nem todo mundo faz, né? Agora, se você precisa que a pessoa faça uma receita, se você precisa que a pessoa, de repente, ela faça uma operacionalização, né, de algo que ela não pode ter em casa, né, tipo assim, um fogão industrial, um forno industrial, né? Tô falando de coisas mais técnicas mesmo. A gente hoje o que mais tem é aula de culinária pela internet, mas quando você precisa né, de elementos ali mais elaborados, aí talvez você precise de uma aula presencial, tá? Quando a gente está falando, por exemplo, de aprendizagem comportamental, eu acredito que tanto o EAD quanto o presencial, eles são modelos que atendem bem a esse desenvolvimento. Para o comportamental, o presencial eu acho que é um pouquinho melhor. Por quê? Porque ele pode botar as pessoas olho no olho, cara a cara, experimentando sensações, experimentando o desenvolvimento de comportamentos, que é difícil você fazer isso no EAD, né? A não ser que seja uma aula ao vivo, dá para compensar, mas nesse aspecto aqui o presencial ele é melhor, tá, gente? Outro aspecto interessante aqui também, networking, né? O networking eu acho que os dois são bons, o EAD eu acho que é até melhor. Por quê? No presencial, as pessoas vão ter contato, olhar no olho e tal, tem um coffee break ali, dá para trocar informação, trocar dados, trocar cartão, trocar contato, rede social, né? Aí depois alguém acaba criando um grupo de WhatsApp ou não, e as pessoas se falam, e a coisa ali vai morrendo ao longo do tempo, normalmente, né? Raramente uma comunidade assim criada por um grupo de pessoas no treinamento, ela realmente funciona e se mantém. Mas numa plataforma EAD, você pode ter um moderador, você pode ter alguém que vai divulgar conteúdos, que vai possibilitar uma discussão, um debate com as pessoas, né? Dentro de um ambiente que oferece recursos, onde você pode pontuar aquelas pessoas que mais participaram, oferecer um brinde, o que traz muita motivação e engajamento para a criação desse networking, né? Que é o conceito de comunidade que eu estou colocando aqui, que o AD, sem dúvida, ele oferece muito mais recurso do que um curso presencial, que a comunidade é temporária, né? O engajamento, já falei um pouco sobre isso, né? Mas eu vou dar uma reforçada aqui. Pensa o seguinte, o que engaja um aluno no treinamento? Claro, é a atratividade que aquele treinamento traz para o aluno, mas também tem a postura, o sentimento, as emoções do aluno naquele momento, né? Se ele está passando por um problema, se não está, se ele está preocupado com alguma coisa, se ele está mais aberto. Então o EAD ele possibilita muito mais engajamento, porque o aluno vai entrar na plataforma no dia e na hora que ele tiver em melhores condições para fazer, né? Ele vai poder tirar as dúvidas dele, vai poder ver comentário dos alunos, ele vai poder postar dúvidas, fazer perguntas. Então tudo isso ajuda muito o engajamento do aluno, do que quando ele é obrigado a estar num horário que ele não pode, que ele não quer, tirar do serviço dele, que vai atrapalhar a meta dele no final do mês, para estar numa sala de aula, ou seja, às vezes ele está na sala de aula tendo que falar com o cliente, ele levanta, sai, enfim, né, acaba atrapalhando muito o engajamento das pessoas nesse treinamento presencial, tá? Já a parte de custo, inegavelmente que o EAD ele é muito mais barato, né? Às vezes, para um treinamento pequeno, curto, ou para um treinamento para poucas pessoas, o EAD pode até ficar mais caro, né? Por quê? Você tem que preparar a aula, você tem que gravar a aula, tem que editar os vídeos, colocar na plataforma, estrutura. E às vezes no presencial você só monta um slide, vai lá e dá a sua aula, né? Tem que se preocupar com gravação, com edição, sobe vídeo, não tem que se preocupar com nada disso. Mas, dependendo da quantidade de pessoas, pode ser que o presencial fique muito mais caro do local. Então, você tem que contratar um instrutor para entrar em 3, 4, 5, 6 regionais diferentes, tem que viajar o Brasil em vários, vai ficar muito mais caro. Ou você tem que fazer um congresso, aí você traz gente do Brasil inteiro para um lugar, viagem, hospedagem, acaba ficando muito mais caro. Então, o EAD ele pode se transformar num grande redutor de custo, né, para potencializar a capacitação na sua empresa. E aí, qual que é o melhor modelo que você acha? Comenta aqui embaixo na aula aí, ó, tem um espaço aí, comenta aí, deixa seu comentário que ele é muito rico pra gente e vai ajudar outros alunos a refletirem também, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Na próxima aula a gente vai falar sobre as funcionalidades que a plataforma tem, que você pode usar, os recursos e as tecnologias que você pode usar, tá bom? Depois a gente vai entrar em como usar a plataforma, então vamos embora, que é rapidinho, só falta mais uma aula pra gente entrar aí em como, um passo a passo da plataforma. Um abraço, tchau, tchau.